Chegamos então à aula de telas e papéis. Se vocês ainda não escutaram eu mencionar aqui, eu vou mencionar várias vezes, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para marcas de papéis, tá? Acho que marcas de papéis vão funcionar muito para quem faz aquarela, que tem que ser um papel com mais algodão e tudo mais. Para o trabalho que a gente faz aqui, eu não invisto muito em papéis muito caros, tá, gente? Então eu vou começar pelos papéis para estudo, tá? Que são os mais básicos possíveis, não tem nenhum mistério aqui, tá, gente? Eu começo com um famoso A4, sulfite A4. É muito suficiente para a gente estudar quando a gente está começando do absoluto zero, tá? Então aqui eu tenho algumas folhas de sulfite que são um pouco mais tonalizadas de creme, isso não faz diferença alguma, tá? Comprei porque era que tinha na papelaria. E aqui eu acabei para poder facilitar em estudos, né? Eu fazia várias cabecinhas aqui, vários estudinhos, e ele ficava mais fácil de guardar, o tamanho A3, tá? Que é um sulfite A3 que eu dobro no meio, vou estudando aqui, ó, um a um e pronto, né? E fica tudo aqui fácil de guardar e depois me encontrar nos meus estudos. Então, principalmente para os primeiros exercícios. Esse é o papel que você mais vai usar nos primeiros meses, é o papel que você mais precisa ter, o mais essencial, porque é onde nós vamos praticar o desenho, os fundamentos do desenho, tá? Então, esse papel, principalmente no início, quando tudo, né, a gente faz muito rabisco, muita coisa que a gente não futuramente não vai querer guardar muito. Então, esse papel é muito mais que suficiente para a gente rabiscar sem medo, sem dó de, eu comprei um material caro, um papel tão caro, então eu vou lapidar muito um desenho só para ele ficar bom logo de primeira, eu não ter que fazer tantos. Isso é a maior furada, tá? Acho que um dos motivos de eu não investir tão caro em papel é porque eu não fico na pressão de não posso errar, porque eu vou desperdiçar, o papel foi caro, eu não posso ficar errando, tá? Então isso acaba pegando sim, quando a gente investe muito caro de início em papéis, a gente fica nessa pressão, ainda que inconsciente, mas a gente fica lá assim, nossa, tem que fazer dar certo porque eu paguei uma fortuna. Não vamos então, vamos começar com tudo básico, começar de baixo. A gente sobe uma escada a partir do primeiro degrau e assim os outros sucessivamente. Então eu aconselho a investir o papel sulfite básico que você encontrar na papelaria da esquina, tá? E a diferença das gramaturas de papel, tá? Então esse papel sulfite ele é fino, tá? Dobra com muita facilidade, como vocês podem ver, porém para estudos iniciais ele é suficiente. Um outro papel que depois dos primeiros exercícios, aí digamos que dali a 1, 2 ou 3 meses, tempo é uma coisa muito individual de cada um. Você pode pegar um bloco, né, um sketchbook, onde você vai deixar mais organizado os seus desenhos, tá? Os seus trabalhos, os seus estudos. Aqui tem de tudo, tá? Esse aqui foi um dos primeiros que eu tive. Tem uma salada mista de coisas, tem estudos de parede que eu já fiz, tem meu filho quando quando eu estava amamentando e estava lá tentando estudar algum desenho, orelhinha, enfim, plantas que eu já tentei fazer alguns estudos, tem de tudo mesmo, tá? Então, esse aqui eu não tive muito critério, foi um dos primeiros que eu tive quando eu comecei a pintar, por isso que eu quis trazer ele aqui para vocês. Tudo bagunçado, sem. Tem gente que divide em, eu vou ter um caderno só para rostos, um caderno só para corpos, outro caderno só para estudar animais. Fica uma graça, fica lindo, mas não é uma obrigatoriedade, é só se você for uma pessoa, faz muito questão dessa organização, tá? Então, e qual que é a grande diferença, tá? Esses blocos, eu gosto muito da Canson, mas também não tenho preferência por ela, pode ser qualquer marca, eles já começam a ter uma gramatura maior, que é uma gramatura, esse aqui, ó, 140. Você sempre vai olhar esse número, GM², que é a gramatura do papel. O que que é a gramatura? É o quanto o papel é grossinho, tá? Então, esse da Canson, particularmente, ele tem aqui
uma espessura muito interessante, tá? Que ele ainda é muito fino para usar tintas, tá? Ele vai mais para carvão seco, grafite, materiais secos, tá? Mas ó, ele já não tem aquela maleabilidade tão grande do sulfite, já não é tão molenga. E ele tem uma leve texturização, muito leve, mas que é muito gostoso de desenhar, tá? Então é uma textura que vale a pena depois você ter um assim, tá? Para você poder praticar. Se você é uma pessoa que gosta de estética mais apurada, fica muito bonitinho guardar. Eu comprei há pouco tempo atrás um desse aqui que eu usei muito pouco para estudos menorzinhos. E também é da Canson, tá? Ele tem uma gramatura, se eu não me engano, é 100. É algo do tipo, é bem parecida com esse aqui. E ele tem uma textura também muito maravilhosa. Tá em branco, porque é novo, tá? Mas a única vantagem tá? Você tem um desse menor, inclusive, que é um tamanho A5. Ele é metade de uma folha de sulfite, para vocês visualizarem, tá? O grande legal de ter um assim, gente, que eu recomendo ter, é você poder sair com ele e praticar ao ar livre, fora, nos lugares que você vai, né? Então, ter um desse aqui na bolsa te permite, é a sua porta de entrada para aquela nossa filosofia de pintura realmente livre, a mão livre, onde eu quiser, sem precisar necessariamente ficar sentado dentro de casa praticando, tá? Então, esse aqui é o fim das suas desculpas para não tenho tempo de desenhar. Não tenho tempo de praticar. Você nunca mais vai repetir essa frase quando você tiver um desse, porque ele vai caber na sua bolsa, um lápis e uma borracha, e você vai praticar as nossas aulas em qualquer lugar. No restaurante, no barzinho, na praia, no parque, onde você tiver, você consegue abrir ele por 15 a 20 minutos e fazer um pequeno estudo de observação de qualquer coisa que você encontrar na sua frente. Então, eu particularmente recomendo ter um assim, tá? E aqui vou falar de alguns papéis tonalizados, tá? Esse aqui é o papel craft. Então, ele tem uma tonalidade meio marronzinha, bem cara de pão de padaria. Eu acho isso aqui sensacional. Inclusive, usei aqui uma pequena demonstração que está lá disponível vocês vão encontrar na aula de carvão. Mas olha como é interessante, né? Ele tem já um tom médio, eu vou trabalhando tons escuros, tons mais claros, e eu tenho aqui um material diferente. Um estudo bem interessante que eu acho que vale a pena ter sim, tá? Algum desse aqui você vai encontrar como papel craft, tá bom? Pega em folhas A4, também existe o papel craft grande, tamanho gigante, que usam para embalar os correios, tá? Só que aquele é muito molenga mesmo. Esse aqui, ele tem uma gramatura leve, porém tem alguma maleabilidade, alguma firmeza. Ele tem uma textura também bem gostosa, tá? Não é o mesmo que a gente usa para embalar as encomendas de correio, tá? Tem que ser o papel craft específico, porque vai te dar um mínimo de condição para você conseguir desenhar sem ele ficar dobrando, voando, e fica muito melhor para você guardar depois e manter seus estudos. E um outro papel que eu também gosto muito são os papéis cinza, tá? A Canson tem, esse aqui é da Canson também, tá? Que eu comprei tamanho A3. Ó, Canson. A Canson, ele tem uma gramatura de 185, então ele tem uma gramatura até que boa, tá? Bem grossinha, embora 185 eu não acho, eu já vou mencionar sobre isso, ele é legal ainda para materiais secos, como grafite e carvão seco, tá? E a Canson, ela tem, o que eu gosto mais é que ela tem uma variedade de cores desse papel. Ela tem o arco-íris inteiro, creme, amarelo, vermelho. É um terreno bem legal para a sua criatividade explorar. Os meus favoritos são esse cinza escuro, porque eu acho que ele dá uma dramaticidade, uma profundidade bem legal, e o papel craft. Mas eu te aconselho a explorar. Se você gostar de algum outro, explore, teste, porque é aí que você vai descobrir as características mais particulares do seu trabalho. Aqui eu quero trazer para vocês
os papéis que eu uso para pintura, tá? Vocês estão vendo por aqui só a marca Canson, mas não é uma bandeira que eu levanto, não. É porque é o mais em conta que eu costumo encontrar nas papelarias e no mercado, tá? Os papéis de pintura, eles têm uma particularidade, são mais grossinhos, têm essa gramatura maior, então por isso eles acabam sendo de um investimento um pouco maior, e eu acabo pegando o Canson, porque como eu não trabalho com aquarela, o Canson me serve muito bem. Então aqui é um bloco tamanho A4, tá? Que eu utilizo exclusivamente para pinturas. O que é importante, tá? Para o papel de pintura, o que não pode faltar? A gramatura tem que ser no mínimo 220. Por que a gramatura da pintura tem que ser alta? É na gramatura alta que eu vou ter um papel mais grossinho, tá? Percebam que ele é quase um cartão, ó. Ele é quase uma tábua mesmo. Ele é até difícil de dobrar, ó. Tá vendo? Ó. Fica bem difícil de dobrar. Então, só para vocês verem, é um papel ultra grosso, ó. Aqui vocês vão conseguir ver legal a espessura, a diferença, sabe? Então, o 300, que é o meu preferido, tá? O mais grossinho que você vai encontrar provavelmente vai ser esse 300, ele também é o de investimento maior. Só que quando eu aplico a tinta no papel, principalmente as tintas à base de água, ele não enruga, tá? Aqui eu fiz com acrílica, para vocês terem uma noção. Então ele não enruga tanto, sabe? Enquanto que os outros, mesmo o de 220, 250, tá? De gramatura, eles comportam, você consegue pintar neles, mas eles ainda vão dar uma enrugada. Você tem que tomar muito cuidado, prender muito bem as bordas para depois ele não enrugar, ficar assim, tá? Agora, abaixo de 220, ele começa a enrugar muito o papel. Então, eu não recomendo papel com gramatura abaixo de 220 para pintura, tá? Esse aqui é um tamanho A4. A Canson tem essa linha chamada Monteval, que esse aqui é um pouquinho maior que o A4, ó. Pelas medidas vocês conseguem ver aqui. Um pouco maior aqui nas laterais, um pouco maior aqui em cima, tá? Mas ele é muito interessante. Aí já é um bloco de folhas soltas, que eu consigo ir destacando e fazendo os meus trabalhos. E a diferença é que aqui é um tamanho A3, que eu gosto muito para fazer pinturas maiores. Um outro ponto sobre pintura em papéis é a preparação especificamente da pintura a óleo. A pintura acrílica e a pintura em guache, que são tintas à base de água, eu não preciso preparar esse papel, tá? Eu não costumo preparar, eu vou direto com a tinta no papel, prendo bem as laterais. Gosto muito de prender essas laterais com esses grampos, tá, gente? Ó, que eu encontro em lojas, em papelarias em geral. Esse aqui eu comprei na Calunga, que é bem famosa. Eles vêm assim, uma caixa desses grampos, tá? Esses grampos são bem eficientes, não comprometem ali. Coloco na borda fininha para não alterar a minha pintura, ou eu prendo, quando é a folha solta, eu prendo com fita crepe nas laterais, tá? Agora, a preparação do papel é muito importante para a tinta a óleo, tá? Por quê? Porque a tinta a óleo não adere facilmente ao papel. O óleo é transferido para a parte de trás do papel, ele absorve todo o óleo, que eu tenho um exemplo, esse aqui eu fiz, fica a marca lá no fundo se eu não preparar esse papel, tá? Com a tinta a óleo. Então, para a pintura a óleo, a gente sempre prepara esse papel, tá? Como que a gente prepara? 2 camadas de gesso acrílico, tá? Gesso acrílico, como vocês podem ver, ó, ele é tem a textura de gesso mesmo, líquido, tá? Ó, ele é duro, grosso, bem denso, consistente, tá bom? Não dilua em água, em hipótese alguma, para passar para o papel, tá, gente? Senão vai enrugar todo o papel antes de eu começar a pintura. Às vezes a gente acaba diluindo para poder render e fazer durar um pouco mais, mas nesse caso, gesso acrílico para preparar papel para pintura
dilua com nenhum pingo de água, tá? Tem que ser ele sozinho. Eu pego um pincel, o pincel qualquer um aqui, tá? Não precisa ter aquela maciez e tudo aquilo que eu expliquei na aula de pincéis, não. Esse aqui pode ser o que você tiver, pode ser uma trincha mais em conta, mais velhinha que você encontrar na sua casa, tá? Pode ser pincel cerdas duras, tá? Sem nenhuma maciez. São aqueles pincéis bem que a gente não usa meio sem utilidade, guarda que eles vão servir para preparar as superfícies com gesso acrílico. A única coisa que você precisa fazer, que é o mesmo gesso acrílico, tá? Só embalagem diferente, marcas diferentes, na verdade, perdão, Corfix e Acrylex, não tenho preferência, para mim são absolutamente iguais. A única coisa que você precisa fazer fez uma camada, vai lá embaixo da torneira, lava bem esse pincel, senão você vai perder ele muito rapidamente, que o gesso acrílico seca rápido, tá? Em 20 minutos ali já costuma secar. Se você não lavar na hora, com muita água corrente, esfregar, percebe que mesmo lavando, ó, fica aqui alguns pequenos resíduos de gesso acrílico, mas se você não lavar, você perde o pincel na hora, tá? Então fez a primeira camada, corre lá, lava o pincel, espera secar, ou se você tiver com pressa e não quiser esperar secar, vai com um secador de cabelo ou na frente de um ventilador potente, que ele vai secar rapidinho, mais uma camada de gesso acrílico, secou, preparação do gesso 100% seca, tá? Eu vou fazer assim, com batidinhas leves no papel, para ver se não está saindo ainda gesso na minha mão. Então, quando tiver totalmente seco, aí o papel está preparado e pronto para começar a sua pintura.